Boa noite. Zenão de Eleia é um filósofo curioso porque ele é um seguidor do Parmênides, pelo menos ele acredita ser um seguidor do Parmênides, acredita ser um defensor das ideias do Parmênides, mas na verdade ele não entendeu o Parmênides. E na verdade ele deturpa o Parmênides. Na última aula, nós vimos que o Parmênides concebe a estrutura metafísica da realidade como um pensamento, como nous. E esse pensamento, esse ser é eterno, é uno, é indivisível, é estável, não se move, não se transforma. Agora, a coisa não termina aí. O Parmênides, depois de tratar do ontológico, né, do ser pelo próprio ser, ele vai, no final do poema, tratar dos seres, do ôntico. Ele vai falar do homem e da mulher, vai falar dos astros, enfim. Então, há essas duas dimensões que, aliás, ele já coloca desde o começo, enfim. Ele diz que no caminho da verdade há a investigação sobre o ser e sobre o não ser. E a investigação sobre o não ser não deve ser realizada porque não vai dar lugar nenhum. Então, a investigação sobre o ser. Mas há também, vocês vão lembrar disso, um caminho que não é o caminho da verdade, que é o caminho do vulgo, é o caminho do povo, né, do pensamento popular. Mas que, ele diz em um fragmento, esse caminho popular também, de algum modo, pode conduzir ao conhecimento do ser, né, ao conhecimento, ao caminho do ser, ao caminho da verdade. Ou seja, existe no plano, existe na filosofia do Parmênides um plano ontológico, um plano ôntico. Trata-se verdadeiramente de um cosmos, né? Trata-se de níveis da realidade. Essa é uma concepção profundamente filosófica em que me parece que alguns filósofos na antiguidade e muitos na modernidade perdem essa dimensão, né? A dimensão da pluralidade da compreensão do real. Enfim, o Zenão foi o primeiro deles. O Zenão inaugura essa tradição que eu chamaria até de uma tradição antifilosófica. Ele foi o primeiro antifilósofo, o primeiro a tentar compreender o cosmos a partir de uma única dimensão. O cosmos é ordem, é plurifacetado, é pluridimensional. Enfim, na ordem do cosmos, o ser não é monótono, o ser é uma sinfonia. Mas o Zenão quis compreender o ser e os seres a partir de uma única nota. Isso acarretou uma filosofia ridícula, uma filosofia nonsense. Enfim, e o que é a filosofia do Zenão? O Zenão tenta, o que há de mais relevante ali nos fragmentos que chegaram até nós, é a ideia de que o Zenão tenta refutar tenta refutar o movimento por meio de um raciocínio lógico, até um raciocínio elaborado, né? Mas evidentemente não se pode refutar o movimento com um raciocínio, simplesmente. E aí a gente já tem o apontamento de que há algo errado ali no pensamento do Zenão. E, de fato, não é o pensamento do Parmênides, ao contrário do que Zenão acreditava, porque, como a gente viu, Parmênides concebe uma instância do real como sendo a instância do movimento. E isso não é menos real, tá? Isso não é o plano do ser, mas é o plano dos seres, né? Ok? E o argumento do Zenão, muito resumidamente, na verdade são 4 argumentos, eles tratam da concepção de que, assim, se é possível dividir um movimento
ou melhor dizendo, se é possível dividir um espaço indefinidamente, e a princípio é possível, né? Você pegar um espaço, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, etc, etc. Isso significa que, assim, dividindo o espaço infinitamente, você vai ter uma quantidade infinita de espaços, né? E, portanto, para percorrer uma infinitude de espaços é preciso uma infinitude do tempo, né? Enfim, não se poderia percorrer nenhum espaço que pode ser dividido infinitamente num tempo finito. Essa estrutura, essencialmente, do raciocínio do Zenão, ou dos raciocínios do Zenão. Agora, é claro que aí é uma confusão, né? Não só do ponto de vista metafísico, né? de Zenão se equivocar atribuindo aos seres uma característica que é do ser, ou seja, a imobilidade, né? Não só há um erro metafísico, como há também um erro físico propriamente, né? Porque, enfim, não se trata aí de dividir um espaço em infinitos espaços, e sim em quantidades infinitesimais de espaços. Não se trata, por exemplo, de pegar um mais um mais um mais um mais um. Se trata de sempre chegar a uma casa infinitesimal cada vez menor e não maior, né? Enfim. Então, esse é um equívoco que deriva da própria confusão do Parmênides. Agora, é curioso, porque essa ideia de que nós devemos entender o ontológico e o ôntico a partir de uma mesma de um mesmo nível simbólico, hermenêutico, cosmológico, essa ideia aparece na filosofia ocidental pela primeira vez com o Zenão. Essa ideia, todavia, não morre com ele. Essa ideia, no fundo, é a concepção, esse erro torna-se o próprio fundamento metafísico de boa parte do pensamento da modernidade filosófica. Enfim, o erro de Zenão, que é confundir as instâncias do ôntico e do ontológico e tentar compreender o ôntico e o ontológico a partir de um mesmo princípio, ou seja, não perceber a pluralidade do cosmos, não perceber que as regiões do cosmos, regiões diferentes, precisam ser compreendidas a partir de princípios diferentes. Essa dificuldade do Zenão, esse erro do Zenão, torna-se o ponto de partida de boa parte da filosofia moderna. A gente vai ver isso quando a gente for analisar o pensamento de Bacon, de Descartes, né, e de muitos outros depois deles, que de fato um erro se torna um fundamento, né? E é por essa razão que boa parte da filosofia moderna desde as suas próprias bases, né, é delírio. Realmente fantasia, né? E mais ainda, é nonsense. Tá? Enfim, da mesma forma que o Zenão, dentro dos seus parâmetros, né, se a gente concebe
dentro do... E aí a gente pode usar esse termo universo. Dentro do seu universo de parâmetros, dentro da sua lógica interna, né? A conclusão de Zenão de que o espaço é impossível faz sentido, mas somente dentro da sua lógica interna, né? A gente vai encontrar isso também na modernidade, dentro da lógica interna, né? O sistema de alguns filósofos, a coisa faz sentido, mas mas é um sentido que não pode ser transportado para o mundo da realidade, né? Porque é um sentido, de fato, que é redutor. Qualquer concepção que julgue que toda a realidade opere a partir de um único sistema, de uma metafísica única, né? de princípios que sejam os mesmos em todas as dimensões do real. Qualquer sistema desse tipo é necessariamente um sistema equivocado e não vai dar conta da pluralidade da própria existência, né? E nem da pluralidade do próprio ser, ok? E para compreender isso, basta olhar para a gente, basta refletir a respeito da nossa própria condição, né? Como seres que participam do cosmos, que habitam o cosmos. Enfim, nós somos... Podemos perceber que nós somos seres que, ao mesmo tempo, operam no mundo, nós trabalhamos, nós transformamos as coisas, a matéria, a madeira, o ferro, mas nós somos também seres que pensam, nós somos seres que falam, nós somos seres que têm emoções, nós somos seres que criamos literatura, nós criamos poemas, nós criamos religiões, nós sonhamos com conquistas assim, dos outros planetas, nós sonhamos com conquistas amorosas, nós somos capazes de salvar o mundo, nós somos capazes também de destruir o mundo, e o mundo aqui em vários sentidos. Enfim, nós somos seres simbólicos, e o símbolo tem justamente essa propriedade de ressoar em diferentes níveis da realidade, em diferentes mundos, né? E isso tudo, né, nós sermos ao mesmo tempo animais e sermos também racionais, e sermos simbólicos e sermos emocionais, enfim, isso tudo que nós podemos descobrir a partir da nossa própria experiência, né, da reflexão a respeito de nós mesmos, isso tudo existe no cosmos. Enfim, se nós, como seres que habitam o cosmos, seres da physis, se nós somos capazes de pensar, é porque a physis tem a potência do pensamento. Se nós somos capazes de nos emocionar, é porque a physis tem a potência da emoção. Se nós somos capazes de agir moralmente, é porque a physis tem a potência da moralidade, e etc. E nada de... Enfim, isso tudo não pode ser reduzido a um único conjunto de determinações, né? A um único conjunto de princípios. Na verdade, há tantos princípios quantas são as dimensões da realidade, né? Enfim, esse foi o erro de Zenão.
E esse é o erro de boa parte da filosofia moderna. E é por essa razão que eu julgo Zenão o primeiro antifilósofo, e eu julgo muitos dos filósofos da modernidade, inclusive alguns dos mais importantes, como antifilósofos também. E a gente vai ver isso nas aulas subsequentes.